Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A defesa dos temas que impactam os 5.568 municípios de todo o país é uma das pautas que mais mobilizam parlamentares aqui na Câmara. Tanto que há alguns anos, a Frente Parlamentar Mista dos Municípios foi oficializada como a maior do Congresso Nacional. Eu sou William França e é com um deputado declaradamente municipalista que estreia na Câmara nesta legislatura que eu converso agora. Deputado Gilson Daniel, que representa o Estado do Espírito Santo pelo Podemos, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando para os capixabas e falando para os municípios do Brasil. Muito bem. Pelo que eu narrei aqui no início, o senhor veio com uma experiência, além de ter sido prefeito, né? O senhor foi prefeito no Espírito Santo. Durante quantos mandatos? Eu tive 2 mandatos de prefeito, fui presidente da cidade de Viana, cidade da região metropolitana de Vitória, e também fui presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, presidente da Associação Brasileira dos Municípios e também membro da diretoria da CNM. Então tem uma... A CNM é a Confederação Nacional dos Municípios. Dos municípios é que congrega esse arranjo todo de municipalidade no país. Isso, mais de 5.000 municípios que estarão na marcha dos prefeitos agora, nesse ano aqui, com diversas pautas municipalistas. A gente sempre fala que o cidadão mora numa cidade, ou seja, ele depende muito mais do município do que às vezes das ações dos estados ou mesmo do governo federal. E o senhor tem toda essa bagagem e essa vivência como dirigente nessa área. O que o senhor traz dessa sua experiência aqui para o Congresso Nacional e quais são as suas expectativas de poder reverter a favor ou em favor dos municípios? Bem, a vida acontece nos municípios, né? No município que o cidadão busca saúde, que matricula seus filhos nas escolas. Então, é no município que a vida acontece. Então, o nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados vai ser em apoio aos municípios brasileiros e, de forma especial, aos municípios capixabas. 78 cidades do Espírito Santo dependem do governo federal para diversas pautas importantes, mas recursos também orçamentários. O Fundo de Participação... O FPM é muito importante para os municípios, já tem isso garantido, mas outros recursos, fruto de emendas parlamentares, ou de discussões importantes que vão ter aqui na casa, de recursos que mudem e melhorem a vida das pessoas, é nessa pauta que eu vou atuar. Além disso, eu quero trabalhar fortemente aqui para a prevenção de desastres. O Espírito Santo sofre muito com enchentes, com alagamento, com secas. Então, essa é uma pauta que eu vou trabalhar fortemente. Na educação, agora, fiz uma fala hoje aqui na casa com relação à educação, obras paralisadas do governo federal, que existem hoje no Espírito Santo, trabalhar para que essas escolas, creches, quadras sejam entregues aos capixabas. Pauta voltada também para a regularização fundiária. Um país como o Brasil ainda temos pessoas que não têm escritura pública dos seus terrenos. Então, são pautas diversas, além da pauta municipalista, de discussões que existem na casa de pauta municipalista que nós vamos atuar fortemente. Por exemplo, com certeza o senhor vai trabalhar num paralelo à chamada reforma tributária, né? Porque há um impacto bastante importante sobre os municípios dessa arrecadação e distribuição de dinheiro em todo o país, não é isso? Com certeza. Essa é a pauta principal hoje no Congresso. A reforma tributária faz com que a gente tenha a condição de discutir o pacto federativo, né? Hoje, os municípios têm uma carga de trabalho de entrega à sociedade, mas o recurso não está no município. O recurso está no governo do Estado e no governo federal. Então, a reforma tributária... Ao município cabe a responsabilidade, mas ele não tem suficientes os recursos em mão para trabalhar, é isso? Isso, ele depende do Estado, ele depende de vir aqui no governo federal, ele depende de emendas parlamentares, depende de programas do governo federal, mas a vida acontece nos municípios. Então, o cidadão cobra do prefeito o tempo todo políticas públicas, mas o prefeito não tem recursos para atender às demandas que a cidade tem. Então, essa pauta ela precisa vir para essa casa. E a reforma tributária dará a oportunidade da gente discutir também o Pacto Federativo. Muito bem. O senhor falou aí no começo que o senhor também quer cuidar de um problema que atinge o seu Espírito Santo, mas na região sudeste, Minas Gerais também, o Rio de Janeiro, que são esses desastres naturais. Também lá no sul do país, a gente vira e mexe e escuta Paraná, Santa Catarina, né? Como é que se pode fazer? Porque há todo um envolvimento, porque as pessoas moram em situações muitas vezes inadequadas por uma necessidade, mas também tem uma certa teimosia, alguns não querem sair. Como é que vai ser possível tentar trabalhar isso? Porque é um problema
que atinge muitas regiões do país. É um problema que, quando dá problema, impacta no prefeito que paga a conta, né? Vamos assim dizer. Isso. São várias variáveis que impactam diretamente a questão da prevenção de desastres. Uma habitação, né? As pessoas morando em condições difíceis, às vezes em lugares que traz risco para a própria vida da pessoa, como o Estado, né, o governo federal pode investir na habitação e a retirada dessas famílias dessas áreas de risco. Mas também a gente precisa de uma discussão de uma pronta resposta aos desastres que acontecem o tempo todo no nosso país, e a pronta resposta às vezes é muito lenta, tanto dos estados como também do governo federal. Isso o senhor fala no aspecto, por exemplo, da defesa civil? Defesa civil, de atendimento com colchão, com cesta básica, aquela primeira resposta de retirada da família, de construção de uma ponte. Essa pronta resposta, o governo tem que estar mais preparado, porque no tempo que nós estamos vivendo, os desastres acontecem o tempo todo e está cada vez pior. A cada chuva, a cada seca, está vindo com uma força maior. E os governos precisam estar preparados para isso. Então, essa pauta virá com muita força aqui nessa casa e eu quero participar efetivamente disso. E tem também todo o outro lado, o posterior, né, ao desastre acontecido, a recomposição ou a reconstrução de patrimônios ou da própria cidade, que também depende de um envolvimento de várias áreas, não é isso? O que acontece muito hoje é que, quando acontece o desastre, eles rapidamente querem arrumar, consertar, e aí constrói a ponte, mas não se faz um estudo de que, se acontecer uma chuva igual aquela que aconteceu, vai acontecer a mesma coisa, então precisa de fazer uma prevenção. O que tem que fazer na cidade para que, se vier uma chuva do mesmo tamanho ou de um tamanho maior, ela possa passar de uma forma que não atinja as famílias, que não atinja as pessoas e que não tire a vida das pessoas. Muito bem. O senhor também, com a sua experiência e com a sua vivência como dirigente, certamente olhou essa questão da gestão pública. O governo federal agora criou uma pasta específica no governo, né, no Ministério de Gestão. O senhor, qual é a sua visão? O que falta, o que precisa ser feito para que os municípios, vamos assim dizer, se profissionalizem? Porque eu acho que falta um pouco disso, né, de técnicos, de pessoas mais bem qualificadas ou mais bem preparadas na ponta. O senhor, como é que o senhor enxerga essa criação desse ministério e a junção lá na ponta extrema do município? Como é que pode ser feito? Bem, a criação do ministério foi um acerto do governo, né, de dar uma atenção principalmente à gestão pública. Nós temos uma deficiência grande nos municípios com relação à mão de obra, né? Os municípios não têm bons salários, então os bons profissionais quase sempre não estão naquelas cidades pequenas do interior. Então, com a discussão do Pacto Federativo, de ter mais recursos nas cidades, a oportunidade de melhoria salariais dos profissionais faz com que a gente tenha condição de levar bons profissionais para as cidades e atuar para que as coisas andem com maior velocidade. Nós temos uma burocracia muito grande no país. Hoje, para você fazer uma compra pública, você demora 90, 120 dias. Tem compras que demoram um ano para serem feitas. Obras, né, são realmente muito lentas. A sociedade cobra isso da prefeitura, do prefeito. Mas a burocracia hoje nossa, ela é muito grande. É uma discussão que nós precisamos fazer também. A reforma administrativa é importante também ser discutida, ela ficou meio deixada de lado nesse período. Está se falando da reforma tributária, mas a reforma trabalhista, a reforma administrativa é importante, nós precisamos também fazer essa discussão. Então, assim, a capacidade técnica dos técnicos lá na ponta, na cidade, precisa ter o apoio do governo federal com capacitação, com melhor estruturação e menos burocracia. Muito bem. Deputado Gilson Daniel, gostaria muito de agradecer a sua presença e estreia aqui no nosso Palavra Aberta. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar para os brasileiros e sempre na discussão municipalista nós estaremos juntos. Tudo bem, seja bem-vindo e volte sempre que precisar. Obrigado. Tudo bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.